tema de hoje é muito atual. Nesta semana e nesse mês em que celebramos a criação, a partir do dia 1º de setembro até o dia 4 de outubro, nós vamos conversar hoje com Dom Luiz Fernando, bispo de Pemba, lá em Cabo Delgado, em Moçambique, e também Dom Joaquim Moll, bispo auxiliar de Belo Horizonte, reitor da PUC Minas, e o presidente da Comissão de Comunicação da CNBB, a respeito da ação do Papa Francisco nesse contexto do mundo globalizado pela lógica do neoliberalismo. Mas antes de iniciarmos propriamente o tema do nosso dia, nós queremos conversar e perguntar para cada um, começando aqui de Dom Moll. Nossa conexão com Dom Luiz acabou de ser interrompida, então logo ele se conecta, a gente retorna para ele. Dom Moll, Dom Moll, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que estão seguindo essa live, né, tão importante. Isso. E com esse título sugestivo, Despertar com Justiça e Paz. Às vezes as pessoas reclamam que é muito cedo, Dom Moll, mas é despertar, né? Sexta-feira a gente inicia o final de semana, que sempre é muito mobilizador para as nossas comunidades, para as nossas comissões de Justiça e Paz também. E a gente quer conhecer um pouco mais, afinal de contas, Dom Moll, da onde vem a sua vocação, qual foi o seu itinerário, o seu percurso, como é que o senhor foi adquirindo, ao longo desse caminhar da vida sacerdotal e depois do episcopado, esse amor, essa dedicação aos mais pobres, aos mais excluídos. Poderia compartilhar conosco, por favor? Então, claro, posso. Repartir um pouco, né, da minha história. Ela não tem, digamos assim, fatos extraordinários. Extraordinário foi ter conseguido, digamos assim, só com a solidariedade de muitas pessoas, ter assumido essa postura, esse jeito de ser servidor de Deus dentro do mundo. Eu sou filho de um operário e uma funcionária pública. Meu pai já é falecido há mais de 20 anos e minha mãe ainda vive com 83 anos e sempre somos sete irmãos, 6 homens e uma mulher, todos já adultos, naturalmente, né? Já deram muitos netos para a minha mãe, sempre muito feliz. E é muito interessante. Então, a primeira base da minha vocação é aí na minha família, inclusive pelo exemplo do meu pai e da minha mãe. O meu pai tinha um emprego de dia e outro à noite. Adoeceu, claro, não é? Para poder dar conta de sustentar todos nós. Então, desde pequeno, eu fui vendo a luta de um homem e de uma mulher na pobreza para criar, para educar os seus filhos. Aí entra um segundo pilar, são 4. Eu sempre considero os 4. Depois veio a comunidade. Na medida que fui crescendo, fui me envolvendo com a comunidade. Então, família e comunidade. Uma comunidade simples, lá da periferia da cidade de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, né? Para alegrar o Daniel, no caminho para o Espírito Santo, né? De Belo Horizonte para o Espírito Santo, você passa ali por Ponte Nova, uma alternativa que tem de caminho. Então, a comunidade foi muito importante, chamada Comunidade Imaculada Conceição. E ali fomos nos envolvendo, todo mundo muito simples, famílias muito pobres, e aos poucos fui entendendo a importância, né, da vida comunitária. Quando decidi, então, ainda muito novinho, entrar, terceiro pilar, no colégio, eu estudava no colégio salesiano, e preciso agradecer muito os salesianos, sempre com bolsas, porque não havia possibilidade, né? E naquele esquema assim, lá na minha cidade tem um colégio salesiano, dos padres salesianos e das irmãs. Então, a minha irmã estudava nas irmãs e os irmãos nos salesianos. Era um sistema da época, isso há mais de 40 anos atrás. Então, aí fui aprendendo com os salesianos um gosto de servir aos outros. Eles me ensinaram isso. Eles me colocavam, além do estudo normal, me colocavam para fazer experiência para ajudar outras pessoas. E era muito interessante isso. E tão logo eu alcancei 16 anos de idade,
eu me tornei então catequista, o primeiro serviço eclesial que pude prestar, como catequista, educador da fé. Claro, mais aprendendo do que transmitindo ou passando qualquer coisa, né? E finalmente, depois que cresci, me formei, etc., eu tenho uma marca muito importante, quarto e último pilar, dos jesuítas, porque eu fiz os meus estudos de estrito senso com os jesuítas e, claro, sempre numa perspectiva muito aberta de diálogo com o mundo e de sensibilidade com os pobres. Sempre trabalhei assim um pouco com um pé na academia, outro pé na comunidade. E as comunidades que eu trabalhei, todas elas, desde quando era diácono, seminarista, diácono, padre, etc., todas elas sempre muito pobres. Então, aprendi com o povo a amar, né, as lutas do povo. Um pouco Que isso. bom, Dom, conhecer um pouco mais. A gente convive já tem alguns anos, né? E conhecer essa história mais de perto, então, também me alegra e me anima também para que todos dessa caminhada de justiça e paz possamos tê-lo sempre ao nosso lado, sabendo desse caminho percorrido. Dom Luiz já está conosco novamente. Bem-vindo novamente, Dom Luiz Fernando. A primeira questão do nosso programa é sempre uma autoapresentação, né? Como é que o senhor despertou? Qual foi o seu itinerário de fé para essa vocação, primeiro sacerdotal, a vida religiosa consagrada? Eu sei que o senhor foi e é passionista, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar também com o padre Floresvaldo Saurinho Orlando, quando fui para Brasília, primeiro com o padre Jorge Boran, depois com Flores, e que a gente chamava assim carinhosamente, que está lá na casa do pai já, né? E, ao mesmo tempo, esse compromisso com essa dedicação à vida dos pobres e essa vocação missionária, né? Esse chamado à África. Conta um pouco para nós, Dom Luiz Fernando, por favor, e seja bem-vindo. Estamos aqui com todo carinho para recebê-lo. Obrigado, Daniel. Espero que me ouçam bem. Nós temos problema aqui com a internet, então demoramos um pouco para entrar. Então, algum. cumprimento a você, cumprimento ao Dom Mol. É uma alegria poder participar junto com ele desse debate. Eu também sou de uma família bastante religiosa. Meus pais tiveram 12 filhos, então somos 12 irmãos, sendo que 3 agora já faleceram e meus pais também faleceram. Meu pai faleceu quando eu tinha ainda 5 anos de idade e minha mãe criou 12 filhos praticamente sozinha, costurando, era uma costureira assim de primeira, digamos assim, e criou-nos sentada numa máquina de costura. E a minha vocação foi despertada bastante cedo, quando nós morávamos ainda na roça, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Valença. Eu ia dizer na minha aldeia, né? Porque aqui dizemos aldeia. Na minha comunidade, éramos atendidos pelos deonianos. E havia um padre, eu nem sabia o que era isso de deonianos, eu vim descobrir muitos anos depois, já como padre. Havia um padre chamado Padre Benigno, e ele era bem forte, bem gordo. E eu, quando era pequeno, era gorducho também. Então, meu pai não me chamava por Luiz, me chamava de Padre Benigno. Gritava onde eu estivesse, né, de longe, Padre Benigno. Então, eu já sabia que era eu. Então, e esse padre era um padre muito atencioso, muito brincalhão, muito próximo das pessoas. E ele foi muitas vezes na minha casa, almoçar lá em casa, quando ele ia fazer visita à comunidade. Então, a partir dali, começou a despertar e eu disse algumas vezes que eu queria ser padre. Bom, depois meu pai faleceu, minha mãe ficou conosco lá ainda no Rio de Janeiro e depois meus irmãos começaram a ir para São Paulo, até que minha mãe também teve que ir para São Paulo com os pequenos. Eu sou o 9º filho, eu sou dos mais novos. Fomos para São Paulo, para a cidade de Osasco. Então, a minha segunda parte da infância foi em Osasco,
E assim como era no Rio de Janeiro, em São Paulo, todos já nos aproximamos imediatamente da comunidade. E lá, em Osasco, a comunidade era atendida pelos passionistas. Foi aí que eu conheci os passionistas. Então, nós chegamos lá no sábado, no domingo eu já era coroinha na paróquia, porque também era lá no Rio de Janeiro. Então, cresci na comunidade. Também, um dos meus primeiros trabalhos na comunidade foi a catequese. Fui catequista durante muitos anos. E minha família toda, meus irmãos, minha mãe, sempre muito ligados à igreja. Com 19 anos, é que eu fiz todo o ensino primário e secundário fora. Com 19 anos é que eu decidi entrar para o seminário. E entrei, então, ali com os passionistas, em Osasco. Fiz a minha formação em São Carlos, no interior de São Paulo, onde eu fiz um noviciado. Depois fui para Curitiba fazer a filosofia, estudei na Pontifícia Universidade Católica de Curitiba. Depois, a teologia fiz em São Paulo, no IPESP. E o meu sonho sempre foi o de ser missionário. Isso me despertou muito na filosofia. E eu queria ser missionário na África. Coloquei isso na cabeça e no coração. E durante o meu início de formação, na filosofia ainda, eu despertei para muitas coisas que eu ainda não havia despertado. No meu tempo, as comunidades de jovens eram muito grandes, muito alegres, e nós priorizávamos muito o teatro, a música, e não tínhamos assim muita ligação com a realidade, com aquilo que estava acontecendo. Eu nem entendia muito bem essa história dos militares, etc. Quando eu entrei na filosofia, eu fui abrindo horizontes, fui abrindo a cabeça, e quando mudei para a teologia em São Paulo, eu comecei imediatamente a participar de movimentos populares, do Centro de Defesa de Direitos Humanos. Eu sou um dos primeiros participantes fundadores do Centro de Defesa de Osasco, que é o segundo centro. Então, trabalhei muitos anos nessa área dos direitos humanos, acompanhando movimentos populares. Então, isso despertou em mim esse amor pelos pobres. A nossa teologia também foi uma teologia muito boa. Eu tive excelentes professores no Instituto Teológico de São Paulo, entre eles aqueles dois tradutores da Bíblia de Jerusalém, o Ivo Storniolo e Euclides Balancin. Então, nós tivemos muitos bons professores, só que era uma teologia muito contextualizada, não é? Teologia pé no chão. Então, eu cresci espiritualmente nessa época. Logo depois fui ordenado, fui trabalhar na formação, trabalhei sempre na pastoral, sempre gostei muito da pastoral, sempre fui muito ligado à pastoral. Depois fui fazer um curso de missiologia, havia um mestrado de missiologia em São Paulo. Eu fui fazer, todo esse tempo vim alimentando esse sonho da África. Até que ali eu conheci um moçambicano que me apresentou um bispo aqui de Moçambique e disse que esse bispo precisava muito de ajuda na diocese dele. E era justamente o bispo da diocese de Pemba. Era outra vez um deoniano. Então eu fui ao encontro dele para conhecer apenas, e a partir daí surgiu esse compromisso de vir para a África. Então, com a minha congregação, nós fomos vendo o momento oportuno, tivemos que forçar um pouco, não é? Às vezes a missão é assim, tivemos que forçar um pouco, e eu vim para cá sozinho, para conhecer a realidade, voltei para contar para a minha província, e depois veio um outro colega comigo, e nós já estamos aqui, os passionistas, há 20 anos. Trabalhei aqui como missionário durante 8 anos, e fui ao Brasil para ficar 1 ano. E acabei ficando 4 anos. Então, em 2013, o Papa Francisco me nomeou para vir para Pemba, para voltar como missionário para cá. E eu queria voltar, né? Já preparava-me para voltar pela congregação, e ele pediu para eu voltar, então, com esse trabalho
de animar a diocese, de ser bispo da diocese de Pemba. Resumindo um pouco. Muito bom conhecê-lo um pouco mais, onde a gente se encontrou, comentava com Dom Mol, nos encontros com os movimentos populares, de diálogo que o Papa Francisco fez em Roma, e até tínhamos começado a combinar essa ida justamente na missão de justiça e paz, né? Mas não faltará a ocasião da gente pensar nisso. E só para informá-los, nós estamos sendo acompanhados de norte a sul do país, né? Estão conosco a Verinha, advogada militante do movimento negro, também membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que mora em Brasília, né? É baiana. A Marina, lá de Muriaé, não sei se Dom Mal conhece também, ali na divisa com o Rio de Janeiro, sempre presente. A minha esposa, eu estou aqui no Espírito Santo, e ela está lá em Brasília também acompanhando o nosso programa. A Margarida Onoff, que é da comissão local também. O João Sana, ele que é o coordenador escolhido da nova comissão de promoção da dignidade da pessoa humana, que substitui, que sucede toda a herança da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Vitória, também está conosco, né? E temos a Aparecida, a irmã Cida, dominicana, lá da Paraíba também, que está aqui muito alegre e feliz. Ontem nós fizemos uma análise de conjuntura com elas, então, e a Vera, diante dessa sua fala, Dom Luiz colocava justamente, né? Buscar justiça e paz é uma tarefa desafiadora, mas é preciso nela persistir, né? E também a Maria Soares de Campinas está nos acompanhando, Maria de Nazaré da Comissão de Justiça e Paz de Goiânia, e uma militante das antigas, vou dizer assim, né? Do movimento dos anistiados, a Maria Conceição da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda também. Então nós estamos cada vez mais ampliando aqueles e aquelas que nos vão acompanhando, e o tema de hoje, claro, é um tema mobilizador. E eu queria, então, passar imediatamente para esse tema, né? O papel que o Papa Francisco tem cumprido nesse último período. Queria uma análise, uma avaliação do senhor Dom Mol, depois Dom Luiz Fernando, sobre como que, a partir dessas realidades, no caso da brasileira e da África, né, de Moçambique, se consegue compreender esse papel e a relevância, a importância, e como é que era a avaliação. Então, Dom Mol, por favor, poderia começar a comentar? Sim, posso sim. Mas, Daniel, me permita primeiro saudar Dom Luiz Fernando. Na imagem que ele possibilitou ali para nós, ele tem lá atrás, pendurado na parede, uma fotografia de Dom Oscar Romero. É uma inspiração, não é isso mesmo? Porque está bem pequenininho, mas eu acho que é. Então, é uma inspiração muito grande, certamente, para ele, e não só. E não só. Eu acho que deve ser uma inspiração para todos nós. E eu penso, sabe, Dom Luiz Fernando, se a gente perguntar assim, mas como é que são os bispos do perfil que o Papa Francisco quer? Dom Luiz Fernando seria um exemplo disso. Mas, por favor, não é um jogar confete, não é nesse sentido, e o senhor não precisa disso. Mas é isto, veja a história dele, né? Como é que ele assumiu a missão. É um pouco dessa maneira. A igreja, como ela é muito grande, muito pesada, ela demora um pouco para mudar, tanto para se fechar quanto para se abrir. Demorou muito no movimento do Concílio Vaticano II, houve um movimento de abertura e depois de fechamento. Então foram passando anos e anos e anos, fechou. E agora para abrir não é fácil, né? Então está se abrindo, né? Quando ele diz assim, né? O Papa Francisco, foi em 2013, Dom Luiz, que o senhor foi nomeado? Foi em 2013. Então não foi no primeiro ano dele Foi no primeiro ano. Eu fui o segundo grupo de bispos que ele nomeou. Pois é, como é que pode um negócio desse? Isso é coisa do espírito, sabe? Porque imagina o começo de um pontificado e fazer uma nomeação que significa, que tá toda ela significante para todos nós, sabe? É uma alegria, uma honra, sabe? Eu o respeito muito. Inclusive, queria dizer uma coisa ao senhor, do Luiz Fernando. Eu estou trabalhando no setor de comunicação da CNBB. Estamos com um trabalho muito intenso em várias frentes, mas na semana passada eu conversei
com o padre Mauro Vilela, que dirige a programação da TV Aparecida, que está de norte a sul do país, e leste a oeste, está muito presente, para fazer uma reportagem especial sobre a sua diocese. Então, ele se colocou prontamente para fazer isso, já vai fazer os contatos para que a gente tenha no Brasil um conhecimento melhor da realidade do trabalho que é realizado aí na sua diocese em Pemba. Bom, muito obrigado, Dom Mal. Muito obrigado. É uma alegria, irmão. Então, o significado e o papel, a tarefa do Papa Francisco, né, neste tempo, para o mundo inteiro e para nós. A primeira coisa, sabe, Daniel e todos que estão assistindo, é que o Papa Francisco é um homem reconhecido. E ele tem uma coisa muito interessante. Ele não gosta da neutralidade. O Papa Francisco jamais ensinaria qualquer pessoa a ficar em cima do muro. Ele sempre mostra muito claramente, em todos os aspectos, que posição tomar, que é a posição do Evangelho. Se é a posição do Evangelho, é a posição em favor dos mais pobres, dos pequeninos, dos sofredores, dos doentes, enfim, de todos aqueles que são colocados à margem da vida. Então, essa é a primeira questão. E exatamente por isso, o Papa Francisco é muito amado e muito odiado. E muito odiado. É muito amado por aqueles que já descobriram este movimento, que é o movimento de Jesus, de se colocar ao lado dos pequenos. E acaba sendo muito odiado porque não são todos que gostam de estar ao lado dos pequenos. Por isso o odeiam. Não é por outras razões, não é por nenhuma outra razão, mas é por isso. E isso tem a ver com, digamos, a liderança que o Papa Francisco exerce sobre o mundo e sobre nós. Eu tenho um respeito enorme por ele. Ainda que ele fale alguma coisa que eu sinto a minha orelha aqui puxada, eu o amo e o respeito, exatamente porque ele ensina exatamente a gente a tomar a posição do lado do Evangelho sem medo. E mais, ele é exigente, o Papa Francisco. É um jesuíta muito exigente. E ele diz, e tem que ser com alegria. E tem que ser com alegria. Porque é a alegria do Evangelho. Mas tem que ser com alegria. Não é com cara fechada, não é achando ruim, é com alegria. E se sofrer, tem que ser com alegria. Então, a exigência dele é muito forte, é muito bonita e faz todo sentido. Mas por que ele, então, sobretudo com relação à globalização do liberalismo, do neoliberalismo, ele toma uma posição muito clara? O primeiro texto que o Papa Francisco escreveu foi uma exortação apostólica. Acho que consegue ver daí, não consegue, Daniel? Esse livrinho meu aqui, eu posso mostrar, as folhas estão todas arrancadas de tanto eu passar para lá e para cá. Vocês estão vendo? Olha aqui, olha o meu livrinho como é que está. Então, é porque é raro passar um dia sem que eu não tome nas minhas mãos para pegar um pouco as bases do pensamento do Papa Francisco, porque ele diz aqui na Evangelii Gaudium que esse é o programa dele. E aqui no capítulo 2, o Papa Francisco fala 4 nãos. Por isso que a gente ama e por isso que outros odeiam. 4 nãos. Está lá no capítulo 2. Primeiro, não a uma economia de exclusão. E o Papa Francisco tem uma audácia que é mesmo coisa do Espírito de Deus. Porque, além de ele dizer não a uma economia de exclusão, ele compara isso com um dos mandamentos da lei de Deus. Ele fala assim, assim como o mandamento não matar põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje devemos dizer não a uma economia de exclusão e de desigualdade. Essa economia mata. Depois, o segundo não. Não à nova idolatria do dinheiro. Terceiro, não a um dinheiro que governa ao invés de servir. O dinheiro é necessário, mas precisa ser para servir. E não a desigualdade que gera violência. Então, são 4 nãos. 4 nãos. E isso define o lugar, a posição da igreja, da comunidade de fé, do catequista, do seminarista, do padre, do bispo, da leiga, daqueles católicos cristãos que estão aí nos movimentos sociais, que estão na vida em todos os lugares. Define a posição. Não é?
O neoliberalismo, e assim vou terminando aqui, para depois de uma outra rodada a gente, né, quero ouvir também do Luiz, o neoliberalismo é uma sofisticação do capitalismo. É um capitalismo sofisticado, polido. Porque como é que ele se define? Ele, o neoliberalismo, isso que tem predominado em todo o mundo, aqui no Brasil e certamente em boa parte dos países do mundo. Ele se define como uma doutrina econômica que defende a absoluta liberdade do mercado. O que o mercado fizer, a gente tem que abaixar a cabeça porque está certo. Porque ele é livre, não se pode colocar nenhuma barreira. E pretende com isso o máximo de eficiência econômica, o máximo de justiça social e o máximo de liberdade individual. Desses três máximos, só o primeiro acontece, que é o máximo de extração da vida do planeta, das pessoas, de riqueza. De riqueza. Basta ver que, por exemplo, no Brasil, as 42 pessoas mais ricas têm 176 bilhões de reais. E 13 milhões de miseráveis vivem com 10 reais por dia. Isso é o resultado do neoliberalismo, não é? Então, o Papa Francisco, quando denuncia isso, ele está dizendo isso é uma falsa liberdade. E propõe, na outra rodada eu comento, um novo humanismo, uma nova forma de compreender tudo isso. Penso, então, voltando à pergunta, que o significado do Papa Francisco é o significado da necessidade urgente de ter um homem como ele no mundo para fazer bem a todas as pessoas do mundo. Obrigado, Dom Mol, por esse aprofundamento dessas características do projeto e, como o senhor disse, na Alegria do Evangelho é o projeto de igreja. Mas no projeto de igreja está a profecia, está a denúncia dessa economia que mata. Dom Luiz Fernando, e a situação aí em Moçambique? Como é que o testemunho, a liderança do Papa Francisco contribui e colabora na sua ação pastoral? E aí também ele é muito amado, também questionado, odiado, como disse Dom Mol. Explicite um pouco para nós, um pouquinho, a situação onde vocês estão se inserindo enquanto igreja em saída aí na Diocese de Pemba. Por favor, Dom Luiz, fique à vontade. Obrigado, Daniel. Queria começar com o comentário do Dom Mol, que tem um olho muito bom, que conseguiu enxergar aqui acima da minha cabeça. Eu justamente no meu gabinete de trabalho e Dom Oscar bem acima, porque e para muitos, nós da América Latina, que não do mundo, ele Marcos, são muitos profetas, mas Dom Oscar Romero foi justamente na época da formação de teologia, filosofia e teologia, que toda aquela situação de El Salvador e o martírio de Dom Oscar Romero. Então, para nós, ele significa muito, ele é um marco de alguém que, a partir colocou os pés no chão, na estrada, no momento em que aproximou-se dos pobres, sentiu a dor dos pobres, chorou com eles. Então, esse processo da vida dele é muito bonito. E penso que nós, bispos, para nós cristãos em geral, ele, junto de Dom Helder Câmara, Aldáliga e Proan e outros, eles são para nós um modelo de cristianismo, de seguimento de Jesus. Bom, o Papa Francisco, ele aqui na África, da mesma maneira, é muito, não é? Mas também há aqueles que se incomodam um pouco. Porque o Papa
Francisco, ele fala frontalmente. Ele, com aquele jeito dele, sim, ele também é duro quando tem que ser e fala, chama as coisas pelo nome, como se diz aqui as coisas pelo nome. E ele tem bem para o mundo inteiro. À medida que ele alguns temas, à medida que ele de toda a humanidade com relação às situações do mundo atual. E é por isso que gera muita controvérsia. Gostam dele, tanto dentro como fora da igreja. Penso que tudo aquilo que ele já provou para nós, 7 anos de pontificado, é muito difícil agora voltar. Pode até ser, como diz Dom Moll, numa outra época de mais conservadorismo, vai levar tempo, porque 7 anos do pontificado do Francisco foram muito importantes e é de águas nesses tempos que nós estamos a viver. Eu participei com muita alegria do primeiro encontro que ele fez com os movimentos populares em Roma. E fico muito feliz de ter dado aqui em Moçambique. Trabalho com a Comissão de Justiça e Paz desde que eu comecei aqui na conferência. Eu sou referencial da Justiça e Paz. E agora nós dividimos a nossa referência em departamentos. E o nosso departamento social tem assim bastante forte, está a se fortalecer cada vez mais. Então eu penso que o fato de o Papa Francisco convocado um encontro com movimentos populares, com pessoas de todas as partes do mundo, trazendo experiências pequenas lá nas comunidades, mas tão importantes, significa dar voz aos pequenos, dar voz aos pobres e mostrar uma outra economia, um outro modelo de mundo é possível. E o Papa Francisco parou por ali. Já aconteceram 3 encontros, depois aconteceram também os continentes, em alguns continentes, não em todos esses encontros. Que eu saiba, ainda não aconteceu. Mas eu penso que ele teve outras iniciativas. Por exemplo, aqui que eu queria chamar a atenção, ele chamou um grande encontro desse ano com economistas, com jovens economistas. Por causa da encontro teve que ser mudado para novembro. Mas na encíclica dele, Laudato Si', eu queria comentar também Evangelii Gaudium, mas já comento aqueles pontos tão importantes, aqueles 4 importantes. Na encíclica Laudato Si', ele mostra que mais do que nunca, tudo está intimamente conectado. E salvar do ambiente não pode ser separada da justiça para com os pobres e da solução dos problemas estruturais da economia mundial. É que é necessário corrigir os modelos de crescimento capazes de garantir o respeito ao ambiente, ao da vida, o cuidado da família, a equidade social, a dignidade dos trabalhadores e das futuras gerações. Então, envolver a saúde e envolver economistas com uma nova perspectiva, uma nova visão, pode ajudar muito em todas as partes do mundo a pensarmos, a sonharmos num outro mundo, como há muitos anos temos falado no Brasil e dentro da própria igreja. Então, eu penso que o Francisco ele tem prestado um serviço muito grande a todos e a igreja como um todo, de olhar nós mesmos, para sairmos de nós mesmos, sermos uma igreja mais samaritana, mais misericordiosa, mais acolhedora, uma igreja que vive a realidade, que tem um ouvido voltado para Deus e outro ouvido para o povo. Eu penso que esses
iniciativas que ele já teve, e essa vai acontecer agora dos economistas, dos jovens economistas, penso que vai ajudar muito a repensar ou a questionar o capitalismo, não é? E essa proposta que tem feito um abismo cada vez maior entre ricos e pobres, não é? Essa indiferença que tem acontecido no mundo, essa economia voltada para salvar e para salvar os grandes, e que tem dado uma imensa multidão de pobres. Muito boa a sua explanação e complementa, Dom Luiz Fernando, justamente o diálogo com Dom Mol, porque o senhor traz justamente a dimensão dessa amplificação da voz dos pequenos, né? Como uma tarefa e uma missão da igreja de amplificar essa voz a partir desse diálogo com os movimentos sociais e, ao mesmo tempo, essa dimensão que a Laudato Si traz, aprofundando aquilo que já está em semente, em embrião, na alegria do Evangelho, em relação à questão da economia e da interligação de todos esses aspectos, né? Então, queria só, nessa perspectiva de ampliar a voz também, voltar aqui um pouco a Muriaé. A Marina fala que a paróquia dela, lá quando foi criada, foi entregue pelo padre Gilberto Santos aos passionistas, né? Estava lá na paróquia Santa Cruz, e, ao mesmo tempo, o Birajara Augusto repete aqui a vida em primeiro lugar. A Terezinha Toledo, que está lá entre o norte do Rio de Janeiro e o sul de Minas, lá na Serra da Mantiqueira, saúda esse ao vivo, como nós estamos chamando, dizendo que o Papa Francisco é sinal de esperança num mundo desesperançado. Ao mesmo tempo, a Rosa Souza, lá de Ji-Paraná, né, também cumprimenta cada um de nós, e o nosso querido Ivônio, que é da equipe de comunicação, diz justamente que esses vídeos todos dos programas ficam depois disponíveis, gravados, no canal do YouTube, justamente para servir de formação. E eu já estou respondendo até algumas questões que já complementaram aqui, viu, Dom Mol, Dom Luiz Fernando, porque, de fato, o que nós queremos é que esse despertar seja um despertar profundo. E por isso que nós temos feito questão de, nesses primeiros momentos do programa, tornar mais conhecida essa nova geração de bispos da era de Francisco, renovando a profecia, né, também já mencionada nas figuras aí. Realmente eu vou querer consultar com o oculista de Dom Mol, né, para ter enxergado lá o nosso Dom Oscar Romero, né, e Dom Monsenhor Proanho, que Dom Luiz falava também, estive lá no túmulo dele no Equador, e assim a gente vai caminhando, né? Então, muito obrigado pela essa primeira rodada, e a gente vai para uma segunda rodada dizendo justamente isso, né? Com essa compreensão do papel, não tem muita gente na igreja que ainda está muito acomodada, Dom Mol, Dom Luiz Fernando. Afinal de contas, qual é o nosso papel enquanto cristãos leigos e leigas, pastores dessa igreja, os bispos, os sacerdotes, a vida religiosa consagrada, né? Como a gente disse, tem irmãs dominicanas aqui procurando conversar e falar conosco aqui também, e elas estão querendo saber também, afinal de contas, o que isso tem a ver e como que isso pode repercutir no cotidiano das nossas igrejas, paróquias e comunidades. Então, novamente, vamos para a terceira rodada, já quase caminhando daqui a pouquinho para a finalização do nosso programa, para que depois nós possamos assumir as tarefas aí do nosso dia de trabalho ainda. Sexta-feira ainda tem muito o que fazer. Dalmol, por favor. É muito bom logo cedo, né, a gente ter a oportunidade de, como diz o programa, despertar, né, com a justiça e com a paz. Paz e justiça, justiça e paz sempre muito juntos, né? Pois é, eu gosto muito de uma expressão que o padre Oscar Beoso, aliás, um grande ser humano, né? Um homem que serviu muito. Talvez ele tenha sido professor de Dom Luiz em São Paulo, não sei, né? Oscar Beoso, não é? Não sei. Foi sim, é um grande amigo. É um homem extraordinário, sabe? É um homem de muitos quilates, né? Humanos, muito interessante, fora a sua inteligência, a sua lucidez. E ele usou uma frase que eu acho que define bem
a nossa relação com o Papa Francisco. Quando diz assim o Daniel, nós estamos um pouco, quem sabe, acomodados, o padre Oscar Veoso, aliás, ele escreveu sobre isso, porque também ele é muito destemido, isso é uma característica do Evangelho, né? Ele escreveu assim, olha, o episcopado brasileiro tem má vontade com o Papa Francisco. Claro que não é cada pessoa, o episcopado de um modo geral, mas ele se refere aí a pessoas que, mesmo que admirem muitas coisas, etc., não conseguem sair do lugar num processo de conversão pastoral, que o Papa Francisco insiste tanto. Então, parece que há uma má vontade, há uma desistência, né? Infelizmente, hoje a gente vê em muita gente da igreja uma desistência de muitas coisas importantes. Poderíamos, quem sabe, depois de uma outra live, conversar também sobre isso. Mas isso está muito presente, por diversas razões, inclusive que precisam ser muito cuidadas, né? Mas, se de um lado tem má vontade, desistência, resistência, impressiona muito, porque essa pesquisa feita nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, que diz que o setor da igreja que mais resiste a Francisco são os seminaristas. Isso está também presente aqui no Brasil. Muita gente, padres novos e muitos seminaristas, né, que têm essa resistência, justamente porque, eu creio, não beberam daquela fonte límpida do imediato pós-concílio, né, que entrou no processo de renovação. Então, não beberam daquela água, não beberam daquela fonte, né? Então, hoje resistem. E são pessoas que precisam aprender tanta coisa, mas aprenderam primeiro uma resistência àquilo que precisa ser, digamos, a adesão fundamental. Escolheram aprender primeiro resistência a coisas que precisaria da adesão deles. Agora, o que é o outro lado? O outro lado é o entusiasmo. O Papa Francisco, ele está, claro, com os amigos dele, com os irmãos dele, com a equipe dele, e depois contando com bispos, padres, leigos e leigas, muito entusiasmados com ele, em todas as partes do mundo. Então, isso que Dom Luiz falou é muito interessante. São 7 anos de pontificado, mas já marcou. Eu acho que isso não... Quer dizer, deu rumo, o caminho é por aqui. Então, acho que não vai haver um desvio assim facilmente, não, sabe? Porque tem muita gente que já se colocou neste caminho, já está caminhando nele, já está dando passos, alguns estão lá na frente, outros cá atrás, mas é isso o caminho. E é muito interessante, porque o Papa Francisco, em todas essas coisas, e isso no Brasil a gente está aprendendo, mas ainda precisamos aprender mais, sobretudo como igreja, é que ele ensina de uma maneira muito simples, desde a possibilidade de participação de uma pessoa bem simples até a pessoa que tem os pensamentos mais sofisticados e que podem colaborar na transformação. Por exemplo, e ele ensina com palavras e com testemunho pessoal de vida. Isso é muito interessante. Por exemplo, oferecer lavanderia para os moradores de rua. Nós sabemos o que significa um banho. Nós sabemos. E sabemos, ou pelo menos imaginamos, o que é ficar dias e mais dias sem a possibilidade de tomar um banho. Um banho. Não é? Água, sabão, né? Ali. Então, o Papa ensina isso. É quase que como dizer assim, olha, todo mundo pode fazer alguma coisa. Chame para tomar um banho, dê um pedaço de pão, está com fome, sei lá, agasalhe a pessoa que está com frio. E isso, inclusive os pobres fazem com os pobres, vão repartindo o pouco que tem. É muito interessante. Eu lembro de um passionista, Dom Luiz, o senhor certamente conheceu, Dom Zé Mauro, Dom Mauro, que foi bispo de Janaúba, que morreu muito cedo num acidente de carro. Na hora que eu soube do acidente, olha, eu confesso com toda liberdade, eu quase tive um infarto, porque eu falei, mas não é possível, o homem começou agora fazendo um trabalho extraordinário. E ele dizia uma coisa, repetia isso muitas vezes, e eu ouvi a primeira vez e guardei. Ele falou assim, olha, você deu um pão, para dizer, todo mundo pode dar um pão.
E ele falou assim, se você não tiver o pão, seja você mesmo o pão. Seja você mesmo o pão para alguém. Quer dizer, ele morreu antes de Francisco. Parece que estava antecipando um pouco, né? Até, por exemplo, isso que o Francisco está fazendo. Quer dizer, desde um gesto assim tão simples, tão elementar, tão básico, até, por exemplo, propor. Ele com o Encontro de Assis, aqui no Brasil, Dom Luiz, a gente está chamando de Encontro de Economia de Francisco e Clara. Nós não pedimos licença ao Papa Francisco, não, mas a gente está colocando a Clara nesse negócio, sabe? Encontro Economia de Francisco e Clara. Então, ele quando convoca, olha que pensamento interessante, não para organizar uma nova economia, um novo modelo. Ele chama para organizar novas economias, novos modelos, mas todos baseados em cima da solidariedade. Isso que é fundamental. E aí, como o Dom Luiz já falou disso, eu falo de uma outra coisa que ele fez, que para mim indica também uma visão muito aberta. É a convocação para o Pacto Educativo Global. É mais ou menos como se ele dissesse assim, olha, para mexer com a economia, os novos economistas, os estudantes, os que têm menos de 40 anos, parece, uma coisa assim, 35, 40 anos. Então, é esses que vão trabalhar com isso daqui, inclusive mudando, ele já falou disso, mudando o currículo de economia, do estudo da economia, para que não se estude só a economia de mercado, não é? Agora, para mudar o conjunto, é preciso trabalhar com todo o processo educacional. Novas formas de educar. Então, o Pacto Educativo Global é irmão da economia de Francisco e Clara. É irmão. Então, o Pacto Educativo Global é aquele que propõe o seguinte, ensinar a solidariedade com as pessoas e com o planeta, a casa comum. Então, eu penso que aí está uma contribuição extraordinária do Papa Francisco e tem muita gente abraçando essa causa. Eu fico muito feliz quando eu vejo assim, fulano está envolvido com a economia de Francisco. Eu fico impressionado e dou toda a força, e é isso mesmo que nós precisamos fazer. Louvado seja Deus, né, por essas contribuições que ele nos tem dado. Muito bom, Dom Mol. E estou recebendo aqui agora, pelo nosso chat, o retorno dizendo que o pessoal está aproveitando mesmo. A irmã Cida, lá de Mamanguape, junto com a irmã Terezinha de Souza, elas estão propondo reler com esse olhar que o senhor estava propondo, viu, Dom Mol? Agora, aproveitando esse óculos bom que o senhor tem aí, essas preciosidades e essas entrelinhas, porque às vezes na nossa formação, na nossa correria pastoral, a gente lê uma vez e deixa lá guardado, mas o senhor está ensinando para nós aí que tem que ler sempre, né? Tem que voltar sempre, porque a cada vez que a gente volta, como diz outro, nunca a gente é a mesma pessoa quando volta à fonte, né? Sempre nós passamos por mudanças e a partir daí, então, todos esses desafios que são colocados. É muito interessante. E agora nós também estamos sendo acompanhados lá pelo Rio Grande do Sul, a Loiva aqui, que integra o Movimento Fé e Política, lá também está bastante atenta, e Jussara, minha esposa, está dizendo que os estudantes, são 200 que estão fazendo curso para conselheiras e conselheiras de política pública, utilizando uma ferramenta de software livre da educação à distância. E estão lá no Cefep, uma iniciativa das pastorais sociais, da assessoria política da CNBB, e que também estão acompanhando, e depois esse programa vai ser disponibilizado nas salas lá, para que as pessoas possam também perceber como que não adianta só denunciar, parece que é isso que está sendo dito, tanto por Dom Luiz Fernando como pelo senhor Dom Mol. Quer dizer, precisa também anunciar. E nesse anúncio, então, a economia de Francisco coloca-se como uma das faces e a outra face, como bem ressaltou, toda a questão do Pacto Global pela educação. Sem educação, a educação não transforma, mas sem ela é impossível. Com outras palavras, Paulo Freire já nos dizia, né? Só para anunciar quem está nos acompanhando, esse é o programa Despertar com Justiça e Paz, um programa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que vai ao ar todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã, bem cedinho. Então, com essa chamada, eu quero, então,
pedir a Dom Luiz Fernando que possa também dizer, nessa perspectiva que nós estávamos dialogando, né, o que podemos fazer para repercutir essa profecia e essa liderança de Francisco, então, nas nossas dioceses, na vida religiosa consagrada, entre os cristãos leigos e leigas, nas nossas comissões municipais, que são muitos que acompanham, agora se agregou lá a Graça, lá de Cachoeiro do Itapemirim também, que é uma leiga consagrada das comunidades lá de base. Então, as pessoas perguntam, e isso, como é que se faz na África? Como é que é essa vivência dessa igreja em saída na África, Dom Luiz Fernando? Enfrentando o neoliberalismo Obrigado. e a partir da liderança do Papa Francisco. Eu queria dizer para o Dom Mol que foi, sim, foi meu professor em alguns cursos, e não só nos tornamos amigos, e ele já veio aqui para estar e ajudou a dar um pouco de formação aqui logo depois que eu vim para cá como bispo. Agradeço também a referência que fez, que era grande amigo, nós somos colegas de estudo. Eu estava um à frente dele, mas sempre fomos muito amigos. De fato, uma grande liderança que naquele acidente absurdo perdeu a vida, mas ele deu muitos ensinamentos e era um padre, um bispo voltado para a juventude e para os mais pobres. Eu queria aqui retomar o que Dom Mol estava falando, numa perspectiva, necessidade da conversão pastoral. De fato que ainda há muita resistência a Francisco. Não é por mal, na verdade é por não conhecer um pouco da igreja, por não conhecer segundo e as grandes teses do Cano II. Então, por isso, muita resistência. Eu vejo muita gente que gosta muito do Papa Francisco, não conhece muito bem o que ele diz, não lê os documentos, não é? Porque se conhecesse, se lesse mais, se informasse mais aquilo que o Papa Francisco dito, porque não basta apreciar a simpatia de Francisco, não basta apreciar a sua proximidade com as pessoas, isso é muito bom, mas é preciso ler os seus ensinamentos, que é magistério da igreja. Aqui o que o Helder Câmara falava nos seus áudios, ele dizia assim: quando eu ajudo um pobre, quando eu dou pão a um pobre, me chamo de santo. Mas como eu pergunto, o que os pobres não têm o que me chamam de comunista? Então, se as pessoas entendessem que o Papa Francisco está falando, não o seu gesto, é verdade que os gestos falam muito, mas o seu magistério. Quem lê, por exemplo, essa alegria do Evangelho, não é? Quem lê a Laudato Si, é impossível ler sem converter. Mudar a sua perspectiva em relação à vida, aos acontecimentos, ao mundo. Né? Então, eu gostaria de ressaltar aqui do Evangelho Gaudium, Alegria do Evangelho, o Papa Francisco, depois daqueles números que o Dom comentou, daqueles 4 não, Francisco fala das tentações dos agentes de pastoral. Né? E aqui nós falando de conversão pastoral. Tentações, muitas vezes nós, agentes de pastoral, deixamos que nos roubem coisas importantíssimas. E o Papa Francisco fala aqui de 4 roubos que nós não podemos permitir. Não deixemos que nos roubem o entusiasmo missionário. A igreja é missão. Por isso a igreja é saída. Não podemos ficar fechados nas nossas comunidades ou nos nossos grupos, nos nossos movimentos. Nós somos missionários, é para ir ao encontro de Deus, especialmente aqueles que mais precisam. Depois ele diz ainda, não nos deixem que nos roubem, não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. A igreja existe para evangelizar, claro.
aquele que é discípulo de Jesus tem que transmitir, chamado a atenção da vida religiosa e dos cristãos em geral, sobre esse aspecto da alegria. Depois, não deixemos que nos roubem a esperança. Não é? Muita gente, diante dos problemas, dificuldades, acham que não há mais vida. E, na verdade, nós, por devemos ser pessoas de esperança, não deixar que nos esperança. E depois, não deixemos que nos roubem a comunidade. Muito importante a participação na comunidade, a valorização da comunidade. Depois fala, não deixemos que nos roubem o evangelho. Nós temos que mais traduzir o evangelho, tocar no dia a dia. Quantas, quem sabe, grupos ou movimentos que falam de tantos e que nem sempre têm o evangelho no centro da sua missão. Se nós levássemos mesmo a sério, quando nós mudaríamos e quanto a nossa pastoral poderia mudar e transformar. E depois nos diz, não deixemos que nos roubem o amor fraterno. Amor fraterno é amor concreto, são gestos concretos. Não é possível um grupo, uma comunidade que não vá ao daqueles que mais precisam, dos mais pobres. Não é ninguém dizer que é cristão, um grupo que não tem aspecto da caridade, do resgate dos outros. Não é? Isso é fundamental na nossa igreja e na instrução da nossa fé. Teria muitas coisas ainda a comentar, mas paro porque por causa. Nós estamos, então, concluindo mais um Despertar com Justiça e Paz, e a vontade que dá era de continuar mais o expediente aí. Esses membros e membras das comissões de Justiça e Paz somos, na maioria, de perfil laical e temos que enfrentar o expediente do dia de hoje. Então, depois desse momento de diálogo e conversa, então, queria passar agora, fazendo a rodada ao contrário, para Dom Luiz Fernando fazer a sua mensagem final, as suas considerações. Estamos tendo um pouquinho de dificuldade na escuta, está sendo um pouco fragmentado, então pode falar com um pouco mais de tranquilidade e lentidão para que a gente possa escutar com toda a qualidade que for possível, né? Mas desde já agradeço, viu, Dom Luiz Fernando, e depois podemos fazer outros programas, porque eu percebi que temos muitos aspectos a poder aprofundar, e também quero aproveitar para saudar, já de antemão, da maior iniciativa de conhecermos um pouco mais, até para solidarizarmos com a realidade que está sendo vivenciada hoje também na Diocese de Pemba. Dom Luiz Fernando, então, para suas considerações finais, depois dessa conversa toda, que mensagem o senhor quer deixar para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando, por favor? Primeiro eu quero agradecer a você, Daniel, a todos aqueles que nos convidaram e a todos que participaram desse momento. Deixar o meu grande abraço e estimular cada um que já trabalha com Justiça e Paz para que continue. É muito importante esse trabalho na igreja, um trabalho da igreja para fora da igreja. Sempre foi assim. Então, que continue, que cada um continue seu trabalho, sua luta em favor dos mais pobres. Eu queria pedir que rezarem pela nossa província, nosso estado aqui. Nós estamos vivendo guerra aqui há 3 anos. Nós temos mais de 300 deslocados. Tem sido para nós uma tarefa muito grande, muito e nós precisamos da ação e da solidariedade de muita gente. Então, eu peço que continue a rezar por nós, pelos nossos agentes de pastoral, pelos nossos missionários e missionárias, porque nós temos tido uma missão muito grande aqui, uma responsabilidade muito cuidar, que é acolher, que é... Então, nós contamos com a solidariedade de todos. Para terminar,
dizer que na semana passada o Papa Francisco, nós, conhecendo a nossa realidade, e mostrou a sua realidade e a sua oração por nós, pela nossa realidade. E por último, com o Papa Francisco, em comunhão com o Papa Francisco, seu magistério, com os seus ensinamentos. Você, Daniel, um grande abraço, Dom, foi uma alegria participar com o senhor desse momento, dessa leção. Um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado, Dom Luiz Fernando. E a gente passa para as considerações finais, a saudação e a mensagem para Dom Mal agora. Muito obrigado pelo esforço da sua participação também, Dom Luiz Fernando. Agradeço também o Chico Botelho, que está sendo missionário na área de educação aí também em Moçambique e que fez essa ponte para que nós estivéssemos juntos hoje. Dom Mal, por favor. Então, a minha palavra ao terminar, né, esse momento de reflexão e oração, porque eu acho que o que a gente fez aqui foi um pouco na companhia do Senhor. Gosto muito dessa expressão. Deus é companhia de cada um de nós. Estamos na companhia dele, o temos como alguém que caminha conosco, né? De modo muito particular pelo seu Filho Jesus. Esse momento foi um momento denso de espiritualidade. Às vezes a gente fala de espiritualidade sem usar a palavra espiritualidade. Mas é isso que está por trás, né, de todo esse esforço que temos feito, né? Cada um a seu modo, cada um ao seu jeito, cada um aos seus carismas, seus dons, cada um à sua maneira, né? Vai contribuindo para aquilo que o evangelista Lucas diz sobre o evangelho do reino. Eu gosto muito dessa palavra, anunciar o evangelho do reino. O próprio Jesus diz isso lá em Lucas, então é muito interessante. E que a nossa vida seja ela toda muito permeada da esperança. Naquele sentido de Peggy, né? A esperança, até mais do que o amor, né? A caridade e a fé, que são duas senhoras, a esperança é uma menina moça. É uma menina moça. A gente precisa ser possuído, não é? Pela esperança o tempo inteiro. Porque dedicaremos toda a nossa vida com a certeza de que outros continuarão dedicando suas vidas. E essa dedicação que hoje nós fazemos certamente vai contribuir. Pouquinha coisa, mas alguma coisa será modificada. Então, agradeço muito, mas muito mesmo, Daniel, essa iniciativa da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Agradeço enormemente, foi um presente, não estou falando da boca para fora, mas do coração, de que a minha participação tenha sido exatamente no dia que vocês convidaram Dom Luiz para participar. Porque isso nos une ainda mais de uma maneira sólida, sabe? Cimenta os nossos compromissos, mas a nossa alegria de servir, como diz o Papa Francisco, a nossa alegria de servir. E que Deus seja a companhia de cada pessoa dessa diocese de Pemba, cada dia mais próxima de nós e nós também próximos deles, e abençoe cada um que luta pela justiça e pela paz, Brasil afora, mundo afora, para que ela um dia seja plenamente implantada e Deus assim se sinta feliz, porque o seu sonho vai se tornando realidade. Muito obrigado e que Deus abençoe muito, conserve a todos na alegria de servir. Muito obrigado, Dom Mol, pelas palavras generosas, Dom Luiz Fernando mais uma vez, e dizer que a gente conta mesmo com esse carinho, com esse acompanhamento, com essa bênção, para que estejamos sempre nessa companhia do nosso Deus encarnado, que fez história conosco, e na pessoa, então, da Sandralina Santos Miranda, lá de Feira de Santana, na Bahia, que é da Pastoral da Criança e atua também em conselhos lá da assistência social e da criança e adolescente. Eu quero me despedir convidando para que na próxima sexta-feira estejamos também nós aqui em mais um Despertar com Justiça e Paz. Um abraço carinhoso, Dom Luiz Fernando, um abraço carinhoso, Dom Mol, e a todos e a todas que estão e que estiveram conosco até agora. Muito obrigado, bom dia
e que Deus possa sempre abençoar. Na alegria de servir, nos despedimos. Tchau. Tchau. Obrigado mais uma vez.